Boa tarde. Entrei alguns minutos antes para que chegue a mensagem aos nossos irmãos, dizendo que nós já estamos aí online. Amém? Aguardando aí as pessoas se achegarem. Amém? Nós estamos falando essa semana o porquê nós precisamos de avivamento, né? Por que precisamos de um avivamento espiritual? Se nós formos ler aqui a primeira página, eu vou reler ela porque ela é muito interessante. Se fizermos um diagnóstico honesto da nossa situação, vamos constatar que estamos no meio de uma crise. E em meio à crise nós não conseguimos enxergar muito bem as coisas, né? Há alguns que não gostam desta palavra, mas a realidade mostra que existe uma crise em algumas áreas, na vida pessoal, na família, na igreja e na sociedade. Então nós vivemos essa crise. Crise é oportunidade de avivamento espiritual, porque em meio à crise as pessoas buscam a Deus, buscam respostas, e as respostas estão em Cristo. A resposta está na Bíblia. A resposta está ao alcance dos nossos olhos e das nossas mãos. Amém? Então nós precisamos sim nos voltarmos a Deus e ali nos colocarmos diante dele como filhos. Se nós ainda não somos filhos e assim declarado como filhos, seja declarado neste momento que você é filho. Arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se do que você tem feito, volte-se para Cristo, esteja em Cristo, amém? Que todas as coisas começarão a se acertar. A questão é, precisamos andar com Cristo definitivamente e sermos constantes nesse caminhar e nesse andar com Cristo, tá? Essa aqui é só uma pequena introdução que eu estou fazendo agora, eu sei que não tem ninguém assistindo, mas o vídeo vai ficar aí, ele vai ser postado no YouTube, então eu quero que esse conteúdo esteja lá. Amém? 2 minutos para a gente começar mesmo, de fato, que às 4 horas é o horário de começarmos, não é? E há pouco agora eu estava ouvindo o nosso irmão Isaías, né? Ele estava lá fazendo o seu período de oração, em explicação da palavra, falando a respeito do bom samaritano, e isto mostra qual que é a crise. Aquela passagem do bom samaritano mostra a crise que nós estamos vivendo hoje, talvez de forma do lado religioso ou pessoal, onde nós vemos as pessoas necessitando da nossa ajuda, necessitando das nossas mãos, e às vezes nós passamos e deixamos, né? Boa tarde, vamos lá? Então, falta 1 minutinho para a gente começar, de fato, amém? Vou guardar só mais um pouquinho, beleza? Como sempre, nós começamos adorando a Deus e falando das coisas dele, que é o mais importante e é o que importa e é o foco, motivo do nosso viver. A canção de hoje vai falar das tribulações deste tempo e nada se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Boa tarde, Marilene, um abraço pro Odimar, tá? Oi, Nice, tudo bem, minha Nice? Tudo jóia? Como que foi ontem, Nice? Deus é bom. Toda tribulação é menor quando nós estamos em Cristo Jesus e não há crise, não há nada que possa assustar um coração voltado a Cristo Jesus, a Deus, e a presença do Espírito Santo é poderosa em nossas vidas e nos anima e nos leva para cima em todo momento, amém? As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. Essa glória maravilhosa, né?
as tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais pegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, é sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Estou melhor do que mereço, né, Nisso? Estamos melhor do que nós merecemos. Você vê que toda tribulação e toda angústia e todo medo que nós passamos nos dias presentes não podem nos tirar do rumo e da presença do nosso Senhor. Amém? Bom, como eu falei um pouquinho antes aqui, antes de vocês entrarem, eu comecei 5 minutinhos antes, para que todos pudessem ver aí, tá? E por que nós precisamos de um avivamento espiritual? Nós necessitamos desse avivamento porque nós passamos por uma crise em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os âmbitos da sociedade estamos em crise. Sim, estamos. Talvez seja na família, talvez seja financeira, talvez seja na igreja, talvez seja política. Nós estamos em crise. Amém? E por isso que esse avivamento tem que se achegar sobre nós e transformar a nossa vida, nos trazendo a convicção do pecado e nos trazendo a convicção do perdão. Muitas pessoas não conseguem se perdoar depois de cometerem um pecado, algo muito grotesco, ou simplesmente pelo fato de trair a confiança, de trair a Deus, e de fato é. Porque se você conhece a Cristo, você já tem conhecimento, um determinado conhecimento da Bíblia, você sabe que quando você comete algumas falhas, você comete porque você ainda é mais carne do que espírito. Isso é uma realidade, certo? Mas a partir do momento que você começa, que esse avivamento espiritual chega e nos toma, ele muda completamente o nosso lado carnal e nos torna totalmente espiritual. Não que o nosso lado carnal não continue existindo, não que nós não falhemos, não que nós não cometeremos erro, não que nós não cometeremos pecado. Sim, nós cometeremos. Estamos num mundo onde o pecado é a máxima, certo? E isto tem trazido um grande problema, porque o pecado tem sido tão máxima que ele se tornou uma mínima na mente de muitos e tudo se tornou normal e natural. E como eu disse, lá no inferno vai ter uma porta do nada a ver. E vai entrar um monte de gente e filas de nada a ver, porque isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Imagina, acha isso... Gente,
tudo isso é armadilha do inimigo para nos levar a pecar, para nos tirar do foco, nos tirar de Cristo. Cara, eu não sei quem já leu, mas leia o livro Peregrino de John Bunyan. Cara, você vai entender tudo isso. É um livro tão simples, de uma fala tão simples, e você conhecendo a história ali do cristão, você vai ver por onde ele vai passar até chegar na Cidade Santa, no lugar prometido. E o que ele vai passar no meio desse caminho. E as pessoas ali vão contar histórias, vão mostrar situações que dizem que não tem nada a ver. E hoje nós vemos aí dentro do nosso ciclo, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja, um nada a ver acontecendo, trazendo o mundo para dentro da igreja para convencer pessoas do mundo. Não foi isso que Paulo fez, não. Quando Paulo se fez gentil para gentil, fez grego para o grego, romano para o romano, não foi isso. Ele não seguiu as tradições do erro e das falhas deles. Ele não adorava outro Deus a não ser o nosso Deus. Ao contrário. Mas ele ele usou aquilo que ele tinha, do conhecimento que ele tinha de cada povo, para poder entrar usando, olha, presta bem atenção, isso é muito importante. O que ele fez, o que Paulo fez, foi usar a cultura deles contra eles mesmos, certo? Então nós não podemos fazer parte dessa cultura que esse mundo nos impõe, mas nós podemos usar a cultura deles contra eles mesmos. Ah não, Carlos, então pode trazer para dentro da igreja coisas do mundo. Não é isso, nunca foi e nunca vai ser, certo? Nós devemos ir até eles e trazer eles para nós, não trazer eles, as coisas deles, os costumes deles, os ideais deles para dentro da nossa igreja e fazer o que está acontecendo na nossa igreja, confundindo a nossa igreja, confundindo a igreja de Cristo. Meu Deus do céu, né? E por isso nós precisamos de um avivamento. E esse avivamento vai nos trazer a visão correta das coisas, a convicção do pecado e a convicção do perdão. Amém? Nesses 11 dias eu aprendi muita coisa aqui, certo? E eu estou tentando ao máximo possível, com todo o esforço do mundo, aplicar isso na minha vida. E não é fácil, gente, mas nós temos que aplicar isso. Se nós quisermos, no grande dia, estar com Jesus Cristo, nós vamos ter que aplicar isso na nossa vida. Amém? E ontem nós falamos a respeito da crise da igreja, né? Nós vemos frases, nós tivemos ali, falas de Leonard Ravenhill, cara, que assusta. Por exemplo, olha só, a grande tragédia dos nossos dias é que existe no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida e ouvintes sem vida, porque tarda o pleno avivamento. Aqui, Leonard Ravenhill escreveu isso em 1984, se eu não me engano, certo? Eu dei uma folheada no livro que eu tenho ali online, cara, se você for ver o que ele disse em 84 aqui, ali por volta dos anos 90, hoje nós estamos passando a mesma coisa. E se você for pegar dos puritanos, se você for pegar ali Spurgeon falando, vai ser a mesma coisa. Se você voltar um pouco mais atrás, certo? Vai ser a mesma coisa. Vai falar a mesma coisa. Então quer dizer, a igreja ela não está saindo da estagnação. Nós, como cristãos, não estamos saindo da estagnação. E olha só, vamos começar aqui, hoje o 11º dia, precisamos de avivamento porque a nação está em crise. A nação está em crise. E nós fazemos parte desta nação. Amém? Esse estado laico, que dizem que existe um estado sem religião, mas é mentira. Certo? Vamos lá? Se você puder abrir a sua Bíblia, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 19 e 22, aqui, capítulo 7, versos 19 e 22, o que precede esse texto é Salomão, Deus firmando a aliança com Salomão. Aí Deus faz aquele relato, se meu povo, que se chama pelo meu nome, ali no verso 14, se humilhar e orar, e logo mais adiante ele traz as considerações e o que o povo tem que fazer, e se o povo fizer, amém, se não fizer, as consequências. E logo ali nos versos 19 e 20, entre os versos 19 e 22 é o que nós vamos ler agora, amém? Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 19. Vamos orar antes. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, Deus. Sabemos o quão falhos nós somos, Senhor. E se não é a Tua presença, se não é o Teu Espírito nos convencendo da verdade, nos convencendo da justiça e do juízo, estaríamos mais afundados ainda, Senhor.
se não é a luz que nos conduz ao caminho correto, se não é a luz que é Jesus Cristo que nos leva pelo caminho correto, se não é a porta estreita que nós conhecemos que é Jesus, que nos faz passar pelo caminho correto, Senhor, nós já estaríamos totalmente perdidos, Pai. Agradecemos pela sua misericórdia e por seu amor, Senhor. Faz outra vez, Pai. Convence outra vez. Venha com teu Espírito e teu avivamento sobre nós, pois nós precisamos e necessitamos disso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tudo bom? Vamos lá. Verso número 19 de 2 Crônicas 7. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel de minha terra, retirarei, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Olha só. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Olha só, será que nós não estamos cometendo esse mesmo erro nos dias de hoje? Isso aqui ele está falando após a construção do templo, ainda não tinha acontecido nada não. Apesar que antes disso aqui, nós já vemos muitas vezes Israel tropeçando, pessoas adorando outros deuses e grandes acontecimentos ali que levam a Deus a puni-los e assim por diante. E após isso também muitas coisas aconteceram. Deus, por exemplo, com o filho de Salomão, logo mais adiante ali, entendeu? Não foi justo, o próprio Salomão mesmo se entregou a blasfêmia contra Deus, se entregando a mulheres, se casando com mulheres que trouxeram para dentro da casa dele outras religiões, outros credos, outras coisas, e acabou acontecendo o que nós já sabemos com Salomão. Enfim, logo depois, realmente, Deus permitiu que o templo fosse completamente destruído, né? Por quê? Porque o povo de Israel se afastou de Deus e adorou outros deuses. E o que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos realmente adorando a Deus ou adorando a nossa necessidade e as coisas que nós precisamos fazer porque nós necessitamos fazer, até mesmo dentro da nossa igreja, certo? Esquecendo o que é Evangelho, esquecendo o que é Cristo e buscando outras coisas que talvez lá serão um dia algo para abrigar ou para transformar vidas, certo? Nós precisamos focar no que é Evangelho, no que é Cristo, no que é palavra. Nós devemos proclamar a palavra de Cristo a tempo e fora de tempo, certo? E nós estamos a tempo de pregar essa palavra, que nós estamos vivendo uma crise num contexto geral, certo? Em breve teremos, e isso pode vir a piorar, porque daqui a pouco vem a crise financeira, daqui a pouco vem a insustentabilidade de toda essa situação, e aí o povo começa a perder completamente o rumo das coisas, começa a perder o parâmetro do que é certo e errado, e você já viu, né, o que acontece. Deus está falando com Salomão, rei de Israel, após a inauguração do templo, e alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. Olha só, no verso 19 aparecem os 3 perigos que vamos analisar e comparar com a nação brasileira. O primeiro perigo de se afastar de Deus, o segundo perigo de abandonar a palavra de Deus e o terceiro, o da idolatria. Paz, dona Carminha, tudo bom? Boa tarde. Então nós vamos falar do primeiro perigo, tá? Que está lá no verso 19, se afastarem e abandonarem, se afastar e abandonar a presença de Deus. Olha só, se vocês se afastarem de mim, diz o Senhor, né? É o primeiro tópico que nós vamos trabalhar. Todos que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram um primeiro amor, um tempo maravilhoso, né? Onde você queria tudo e você buscava a Deus incessantemente, de madrugada, de dia, de tarde, de noite. Era uma coisa maravilhosa. Só que esse tempo, geralmente, ele passa, certo?
o primeiro amor, mas não some aquilo, tudo que foi construído durante o primeiro amor, eles são as bases do cristão. Na realidade, se nada foi construído ali, se não foi construída ali uma identidade, Carlos Gonçalves, boa tarde, Carlos, tudo bom? Se não foi ali construído ali um alicerce neste primeiro amor na sua vida espiritual, você pode ter certeza que lá na frente vai derrapar. Mas neste primeiro amor, geralmente é construído todos os parâmetros, todo o alicerce. É para isso que serve o discipulado e para isso que nós temos discipuladores, para preparar essas pessoas no Evangelho de Cristo. Olha lá, olha o meu sogro falando, deu uma pequena brecha, às vezes se forma um grande abismo, viu? De um pequeno buraco, né? É o que nós mais vemos nas ruas, né? Um buraquinho desse tamanho, dali a pouco entra uma moto dentro. Então, gente, nós precisamos nos atentar. O primeiro amor é muito importante na nossa vida. Eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro desse primeiro amor, porque comigo foi tudo muito rápido, aconteceu e eu estava já entregue completamente, voltado para Cristo. E na realidade, eu posso dizer para você que dos 12 anos, faz 5 anos, provavelmente 5 anos, que realmente eu posso dizer que eu me converti. Ainda tem muito para me converter ainda, mas nos últimos 5 anos foi o tempo que eu me converti. Antes disso, eu vivia essa fase de experimentar, de querer, de fazer. Aí teve aquela fase que esfria completamente por causa de muitas coisas que aconteceram. Aí depois você começa a crescer novamente, certo? Mas não estagna não, você continua crescendo e continua buscando. Certo? E Deus continua acrescentando na nossa vida. E por isso que o primeiro amor é importante na fase do primeiro amor, trabalharmos como uma criança que nasce. O caráter dela você desenvolve até um determinado tempo. Depois disso, ela segue aquilo que ela aprendeu. Se você não faz isso nesse período, você pode ter certeza, você perde as rédeas dessa criança, aí você vai ter que começar a educá-la ela com mais firmeza e com mais força. Olha só. Mas com o passar do tempo, enfrentam situações que sorrateiramente os enlaçaram e se afastaram de Deus. Olha só, por causa de algumas consequências, depois desse primeiro amor, ele passa, muitas pessoas sem ter esse alicerce, se afastam de Deus. É muito superficial, gente, muito superficial, quando nós estamos na igreja e tem todo aquilo, aí vem um apelo do pastor, um apelo poderoso, forte, claro que vem do Espírito Santo. Isso vem do Espírito Santo, a pessoa vai lá, se quebranta, levanta as mãos e aceita Jesus Cristo. Se essa pessoa não tiver um acompanhamento, uma continuidade, essa pessoa com o tempo, ela vai se esfriar e se afastar. Isso acontece muito. Vivemos todos esse processo, sim, todos nós vivemos esse processo. É um processo de alegria, de repente de dor e depois, né, esse alicerce preparado, você consegue se levantar novamente. Alguns são membros da igreja, talvez envolvidos em ministérios, mas fazendo uma análise séria de sua vida espiritual, constatarão que estão afastados de Deus. E como constatar isso, gente? Pode ser a minha situação, pode ser a tua situação. Talvez nós estamos ali na igreja fazendo o que tem que fazer, trabalhando e fazendo tudo aquilo que tem que ser feito dentro da igreja, dentro do sistema, e nós vamos trabalhando, e na realidade, quando nós vemos, nos afastamos de Deus. Tá? Já aconteceu comigo também, tá bom? Então, depois a gente consegue se achegar novamente, porque Deus, ele nos chama à realidade, ele nos aperta até sair o sumo, aí ele nos chama à realidade. Eis uma lista de situações que indicam este afastamento. Olha, vamos prestar atenção nessa lista, e se você quiser anotar aí, tá bom? Isso aqui é o Edson Queiroz que escreveu, tá? Eis uma lista de situações que indicam este afastamento. Falta de convicção do pecado. Este é um dos grandes perigos. Faltar e não saber exatamente o que é pecado. E cometer eles e achar que é tudo muito normal, nada a ver. Né? Quebrantamento, falta quebrantamento diante de Deus, falta aquele derramar diante de Deus. Arrependimento, se arrepender dos maus caminhos. Confissão e restituição. Confessar o pecado e restituir aquele que você prejudicou. Indiferença para com a palavra de Deus. Ouvi-la simplesmente por ouvir e continuar caminhando
sem ter alguma, e a palavra não fazer efeito na sua vida, olha só. Negligência à oração. Negligenciar a oração é um perigo. A oração é o que nos mantém ligados a Deus. A oração é que nos traz comunhão. A oração é que nos traz uma vivência com Ele. E não é simplesmente a oração de petição, a oração de ação de graças, a oração de derramar, a oração de conversar tete a tete, frente a frente com Deus. Gente, não tem nada melhor do que falar com Ele. Não tem nada melhor do que colocar e ficar olhando para ali e fixar a sua mente em Cristo e no nosso Deus e nas maravilhas e nas promessas e saber que Ele está te ouvindo e saber que a presença do Espírito Santo habita em você e saber que você está ligado nele. Oh, aleluia! Falta de apetite espiritual, meu Deus, exatamente tudo isso que nós falamos atrás é falta de apetite espiritual. É falta o desejo. Cadê o desejo de participar? Cadê o desejo de compartilhar? Cadê o desejo de falar, de levar o evangelho adiante, mesmo com pouco conhecimento que você tenha? Certo? Às vezes uma palavra salva vidas. Certo? Da perdição, de estar perdido. Então nós precisamos ter esse apetite espiritual. Falta de frutos. Quais são os frutos que você está dando? E presta bem atenção o que é fruto, viu? Frutos são pessoas, almas salvas. Não é todo um negócio que você fez, não. Se esse negócio todo que você fez, esse movimento todo você fez, não despertar uma pessoa para o avivamento, ou não despertar uma pessoa para a certeza do pecado dela e do arrependimento, e a convicção do pecado e a convicção do perdão, isso não é fruto. Frutos são pessoas salvas. Amém? São pessoas que se chegam a Cristo, são pessoas que se voltam a Ele através daquilo que você e aquilo que a igreja está fazendo. Se isso não acontece, me desculpa, não há frutos. Indiferença, apatia, displicência, comodismo. Olha só, tudo isso está interligado. Nossa, Carlos, mas você está falando com tanta veemência, o que você tem feito? Pois é, de repente eu não tenho feito nada, né? E eu não estou julgando, não estou falando que você não está fazendo, tá bom? Não estou falando isso, não. Eu estou falando que a gente precisa se atentar. E ele fala que vamos fazer uma análise em nós mesmos para ver o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Amém? Mais desejo de prazeres do que da casa de Deus. Hoje nós não podemos nem participar completamente, né? Alguns não podem participar dos cultos presenciais. Muitos participam através do culto online, da EBD, do culto matinal, né? Mas nós vemos, e eu não sei, esses dias os nossos pastores, Marcos Vinícius, Diogo e o pastor Aldo fizeram uma transmissão online, os três batendo papo, falando sobre a sociedade líquida. Eu achei muito interessante aquele bate-papo. E uma das coisas que foi colocada lá por eles, mas o assunto acabou mudando, e depois eu estava assistindo alguma outra coisa, Paz, Dona Olímpia, e três pastores falando de como talvez seria o retorno da igreja aos cultos presenciais. A preocupação deles é com a constância dos membros. Será que esse distanciamento agora não trouxe um afastamento em si de pessoas, ou de pessoas com Cristo, ou a vida aqueles problemas começaram a enredá-las de tal forma que elas perderam o foco? Como é que é? Então, por isso, nós hoje, através dos mecanismos que nós temos de comunicação, porque nós podemos estar perto, quem pode, gente, quem tem condições, ou quem não é do grupo de risco, o culto de domingo à noite está aberto, vai. Não quer ir porque tem medo, está preocupado, porque tem... Não vai, mas participa, né? Isso por quê? Não, mas não é porque a gente quer que você fique olhando a nossa carinha lá, não, na internet, nem que você fique me olhando aqui, não. É para que você cresça espiritualmente, para que você se alimente. Só por isso, tá? Porque gostoso mesmo é estar junto, né? Gostoso mesmo é estar ali, um olhando para a cara do outro, sorrindo, dando a mão, conversando, batendo papo. A distância, o máximo que nós podemos fazer, ó, boa noite, tchau, gente, valeu, tamo junto. É isso que nós podemos fazer à distância. E levar o que? O mais importante que a igreja tem que fazer, que é levar a palavra de Cristo a todos os lugares, certo? Amém. Você consegue encontrar alguma dessas situações em sua vida?
Se pergunta aí, você consegue encontrar essa situação na sua vida? Talvez seja um sinal de afastamento de Deus. É muito difícil assumir isso. Talvez seja um sinal de afastamento de Deus. Se você sabe, você que está aí, retirado, na sua casa, trancadinho, bonitinho, você sabe quão difícil é separar um momento para oração, um momento para devocional? Isso porque muitas pessoas não estão fazendo nada. Ao acordar, você consegue agradecer a Deus. Ao dormir, você consegue agradecer a Deus. E entre esse espaço, geralmente, você vai ter em torno de 18 horas. Não, 18 não, menos. Vamos lá. 10 horas por dia convivendo com as pessoas. E nessas 10 horas por dia, você teve algum momento que você conviveu com Deus ali? Então nós precisamos nos esforçar ao máximo e esforçar a nossa carne, mortificar a nossa carne e fazer com que o Espírito sobrepuje a carne e buscar esse tempo de qualidade com Deus, que é o nosso TSD com Ele, para que nós cresçamos espiritualmente. Amém? E busquemos esse avivamento, este renovo dentro de nós. Se os que se dizem cristãos estão nessa situação, quanto mais o povo em geral, os lá de fora, você imagina como deve estar. Nossa nação está muito longe de Deus. Os líderes da nossa nação dizem que o governo é laico, o que significa que não temos nenhuma religião, que não queremos Deus interferindo em nossas ações e ainda fazemos propaganda disso na televisão. Nós estamos falando, de partidos anteriores, de políticos anteriores. Hoje nós podemos dizer que o nosso presidente, sim, ele é cristão, ele faz menções da Bíblia, ele fez aí aquele período que ele pediu para fazer o jejum de um dia, ele fala muito, cita muito a palavra de Deus, mas o nosso país continua sendo laico porque ele é um, e contra ele existem muito mais, e quando ele levanta um jejum, ele está querendo graça, né? Tá bom, ele não é perfeito, assim como eu e você. Ou talvez nós estamos sendo piores do que ele, criticando ele. Ele é o chefe da nação, gente. O que nós temos que fazer como cristãos é orar a favor dele. E se fosse o outro que estava lá, o ladrão, certo? Nós deveríamos orar para ele também. Porque ele é o chefe da nação. Nós temos que orar e pedir que o Espírito Santo invada a vida desses homens, cara. Olha o nosso legislativo como é que tá, o lixo que tá aquilo. Olha o nosso judiciário, que porcaria, que vergonha. Cara, tem hora que dá pra falar que são enviados de Satanás aquele povo, bicho. E são os nossos líderes, são aqueles que nós estamos embaixo deles. Porque nós estamos literalmente embaixo, que se você se levantar contra esses homens, eles dão um jeito de sumir com você. Impressionante. Em outras palavras, o governo brasileiro está dizendo a Deus que não quer saber de suas opiniões, nem suas interferências nas decisões, principalmente na sua legislação. Por isso, o caos moral, político e social que estamos vivenciando. Certo? Então, aonde está o compartilhar de uma nação? Aonde está você orar e desejar que a sua nação vá adiante? Agora, você acha que um povo, tipo aquele, corrupto, safado, sem vergonha, quer seguir os preceitos de Deus dentro do que eles estão fazendo? De forma alguma. Vai contra tudo aquilo que eles estão fazendo. Pelo menos uma coisa eles estão fazendo direito, eles não são hipócritas, né? Falam que estão fazendo e não estão fazendo. Na realidade eles não estão fazendo nada, eles estão querendo ferrar a população mesmo. Eles estão querendo que o pobre continue sendo mais pobre e o rico, sei lá, certo? Mas nós sabemos que se nós orarmos e pedirmos essa transformação, Deus virá. Deus virá trazer um avivamento sobre esta terra, começando onde tem que começar, em nome de Jesus. Então vamos nos voltar, vamos nos orar para os nossos líderes, para o nosso prefeito, para o legislativo, para o judiciário, para essa sem vergonhice, para essa canalice, essa desgraça acabar na nossa nação, certo? Eu sou contra o Bolsonaro, meu amigo, você está sendo contra o Bolsonaro, está sendo contra a nação. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, certo? Eu estou sendo contra o Dória. Se você tiver contra o Dória, cara, você também está contra a liderança. Meu Deus, mas aí o Dória está contra o Bolsonaro e o Bolsonaro contra o Dória. São dois pensamentos diferentes. O que nós precisamos é orar para que esses caras se unam para transformar essa situação em bênção. Mas ao contrário, estamos querendo derrubar todo mundo, né? E eles vão derrubar a gente primeiro. Vocês prestem atenção nisso. 2, o segundo tópico.
O perigo de abandonar a palavra de Deus. Olha só. Abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, diz o Senhor. Está lá no verso número 19 de 2 Crônicas, capítulo 7. Leia lá. Muitos de nós pensamos que as nossas igrejas são bíblicas, pelo fato de, a cada domingo, o pastor abrir um texto e pregar. Presta bem atenção. Alguns pensam que são cristãos só pelo fato de crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que não adianta crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não praticar. Estas situações são perigosas porque elas nos levam a crer que não estamos abandonando a palavra de Deus e que tudo está bem na nossa vida espiritual. Bom, vamos seguir em diante aqui. Porém, se investigarmos com atenção, poderemos perceber que temos abandonado a palavra de Deus, sim. Abandonar significa não prestar atenção, não crer, nem obedecer e agir por conta própria, por sua própria conta, sem levar em consideração o que a Bíblia diz. Quantos de nós estamos fazendo isso? Diariamente. Gente, eu não sei se é porque eu estou enfiado nesse negócio, nesse livro, e porque eu estou lendo, que eu, sinceramente, eu posso estar camuflando essa situação na minha vida também, certo? Eu não me sinto mais cristão e nem mais espiritual que ninguém, amém? Só que eu estou sendo abençoado por tudo isso aqui que está sendo falado, e tudo isso aqui está primeiro doendo em mim e fazendo com que meus olhos se abram, para que depois eu possa falar com vocês e talvez os olhos de vocês se abram. Eu não sou exemplo, eu não sou caminho a seguir, é Jesus Cristo o caminho a seguir e exemplo é Jesus Cristo, gente. Eu só falo aqui, isso dói em mim também, porque na hora que eu falo, isso toca aqui e vai lá dentro da minha alma e lá começa a cavucar e achar coisas aqui que estão aqui dentro ainda e Deus começa a limpar e retirar, e o Espírito Santo começa a transformar de dentro para fora. Espero que vocês estejam sentindo a mesma coisa que eu, uma dor imensa. Eu nunca, cara, sério, eu nunca senti algo tão forte, tão pesado como esse livrinho que eu estou fazendo agora. O TSD foi moleza. Este aqui está pegando firme aqui dentro. Como e por quê? Porque depois que eu tenho meu TSD, meu tempo a sós com Deus, uma das coisas que eu preciso é buscar viver completamente nele e buscar esse avivamento dentro de mim, começando em mim e através de mim e de vocês e por vocês e através de vocês. Então, se isso não estiver acontecendo na nossa vida, tem alguma coisa errada. Porque lá atrás, você lembra? Um avivamento no cristão é algo normal. É a vida normal do cristão. Se isso não estiver sendo a nossa vida normal, tem alguma coisa errada e nós precisamos corrigir. E é isso que ele tem feito nesse livrinho de capa a capa. Agradecendo mais uma vez a Deus pelo Edson Queiroz, que Deus já está com ele, aquele homem abençoado que nos deu essa oportunidade e esses livros que ele deixou, esse legado que ele deixou, para que nós pudéssemos estar atentos. Este livro aqui, só para você ter noção, ele é de 2016, nós fizemos ele no ano de 2016, ali na Igreja do Nazareno, cara. Em agosto de 2016, está até anotado lá, começamos dia 22 de agosto de 2016. E eu não lembro dele ter feito isso comigo, e provavelmente eu não prestei atenção. Quando colocamos nossas circunstâncias, desejos pessoais, vantagens pessoais, algum lucro, algum prazer acima da palavra de Deus, estamos abandonando sim a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, se a pessoa tem alguma situação difícil no casamento e divorcia casando-se com outra, isso não é só casar com outra não, se tiver um relacionamento com outro, separou, se não tiver adultério na separação, meu amigo, você está indo contra a palavra de Deus. Se você estiver indo, e aí você tem que escolher ficar sozinho pro resto da vida sim. É viver você e Deus o resto da vida sim. Ah, mas o homem não consegue, ele vai arrumar outra pessoa. Então você está desobedecendo e abandonando a palavra de Deus. Sinto muito te informar. É verdade. Quando alguém mente, seja qual for a circunstância, aquela mentirinha para salvar uma situação, já fiz muito disso, está abandonando a palavra de Deus. Quando alguém suborna, engana, briga, guarda raiva no coração, rancor, comete imoralidade e tantos outros pecados, está abandonando a palavra de Deus. Está deixando Deus de lado e buscando viver sua vida como sempre viveu, e não há diferença nenhuma do dia que você aceitou Cristo, porque na realidade aquele banho que você tomou foi simplesmente um banho. Minha sogra Ana Paula disse a respeito de uma pessoa
e eu não posso falar quem é, mas é uma pessoa muito próxima de mim, né? E está distante. Toda vez que tinha um batismo, ela queria se batizar, rapaz. E minha sogra um dia virou para ela: para de tomar banho, se converte. Verdade, gente. Treino sinistro. A nossa nação, além de se afastar de Deus, não dá mais valor à sua palavra, não dá mesmo. Hoje nós vemos grandes movimentos acontecendo, grandes lugares, grandes movimentos, né? Barulho, mas que dizem que é avivamento, e avivamento coisa nenhuma. Mas a semente está sendo lançada. Espero que em terreno fértil, para que dê frutos. Antigamente, nos tribunais, o depoente colocava a mão sobre uma Bíblia e afirmava: juro dizer a verdade, toda a verdade e nada mais do que a verdade. Hoje os defensores orientam o réu a negar tudo e ficarem calados, apesar que naquele tempo também, né? Só falava isso da boca para fora. Antigamente, na posse do presidente da nação, colocava sua mão sobre a Bíblia e afirmava fidelidade à Constituição. Como ansiamos ver nossa nação de volta aos pés do nosso Salvador em completa obediência à sua palavra. Eu não posso afirmar que o nosso atual presidente seja hipócrita. Também não sei o nível espiritual e cristão dele. Porque muitas atitudes dele, a forma como ele fala, né? Mas só pelo fato dele falar alguma coisa de Deus, pelo fato dele dizer que essa nação é do Senhor Jesus, isso já é motivo de muita alegria entre nós. Amém? Ele pode falar o tanto de borracha que ele quiser, mas ele não é a favor do aborto. Aí vai vir alguém falando: mas ele foi assassino, ele matou, ele fez isso, ele fez aquilo. Né? Ele fez? Então tá bom. Mas ele continua fazendo? Ele mudou? Ele parou de fazer? Mas os filhos dele. Os filhos dele são os filhos dele, não é ele. Vamos parar com isso, vamos separar as coisas. 3. O perigo da idolatria. Esse aqui, cara, é terrível. E prestarem culto a outros deuses e adorá-los, diz o Senhor. Olha só, vamos lá. Mas se vocês, verso número 19. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, arrancarei Israel da minha terra. Arrancarei vocês da minha terra, da minha herança. A nação brasileira é idólatra, nós sabemos disso. Ela se diz laica, infelizmente o Brasil, apesar de afirmar que o governo é laico, aceita abertamente Aparecida como a protetora do Brasil. E muitas pessoas na nação se submetem a este tipo de crença. E vários outros santos, né? Além disso, a nação brasileira inventa diversos outros deuses. Padre Cícero, Frei Damião, Irmã Dulce, etc. Gente, nós precisamos entender o seguinte. Talvez esses homens aqui buscaram santidade em vida, tá? Esses homens, Padre Cícero, que foi uma pessoa de verdade, Frei Damião, que foi uma pessoa de verdade, Irmã Dulce, que foi uma pessoa de carne e osso, Aparecida, ela apareceu no rio, pegaram lá uma cabeça. O que a Bíblia mais nos diz e cita, gente? Ela fala a respeito da idolatria. Eu não estou aqui condenando você, católico, não, certo? Só as práticas. Adoração somente a Deus, ele fala isso desde o princípio, desde lá de trás, certo? Para você ter noção, o povo que nós precisamos orar para eles, para que eles se convertam, Israel, o povo de Israel, os judeus precisam se converter porque eles ainda acham que o Messias virá pela primeira vez, mas ele já veio e eles não reconheceram e hoje ainda não reconhecem. Por isso que eles vão construir o terceiro templo e depois que esse terceiro templo estiver pronto, meu amigo, ou antes dele, quando eles começarem a construir, falar que está tudo pronto, e quando isso for firmado e a paz na Palestina acontecer, deixa eu te falar uma coisa, só falta chegar as duas testemunhas e falar, agora o bicho vai pegar. E aí vai ter um monte de gente que já foi arrebatada e nós vamos viver como? Loucos, né? Porque se nós ficarmos... Mas se nós continuarmos vivendo essa idolatria que nós vivemos aqui, e não é só os católicos que prestam atenção, a Bíblia é muito clara quando afirma que há um só Deus,
Criador e controlador de todas as coisas, o Deus único, o grande eu sou. Afirma ainda que o nosso Deus não divide a glória com ninguém. A palavra afirma que Deus não divide a sua glória com ninguém. E olha só o que ele diz em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Ele falou, não vou dar a outra pessoa, e nem a uma imagem construída por mãos humanas. Amém? Esta é a glória dele, está lá em Isaías 42:8 e várias vezes em vários outros lugares ele disse isso. Porém temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que os evangélicos sempre criticam os católicos por causa da idolatria, mas também têm os seus ídolos. E como tem os seus ídolos? Meu Deus, como tem, né? É muito importante saber o verdadeiro significado de idolatria. Idolatria, presta bem atenção, idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar a não ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Tá bom, Carlos, eu vou na igreja e deixo minha mulher para trás. Não é isso, colocar Deus em primeiro lugar, ao contrário. Você deveria esperar a tua esposa ir junto com ela. Tá bom, eu vou lá, eu vou fazer o trabalho. Não, primeiro lugar. Levar pessoas para lá, depois você se preocupa com o que você tem que fazer. Ah, mas eu preciso trabalhar hoje porque hoje não sei... Aí você já fez uma coisa completamente ao contrário. Mas eu preciso trabalhar hoje que eu tenho que fazer esse trabalho. Eu ia falar que você não teve a semana inteira para fazer, mas só hoje que eu posso fazer. No horário do culto, meu irmão, por favor, vai, me poupe. Você trabalha a semana inteira e no domingo, um dia, o Senhor pede para você separar um dia para Ele, um dia. E no domingo você trabalha. Mas, Carlos, não tem jeito. Tá bom. Vai lá, se acerta com Deus, fala, Deus, eu preciso fazer isso. De fato, você não vai estar confiando que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades, mas tudo bem, Deus perdoa. Vai lá. Nosso Deus exige o primeiro lugar ou nada. Ou é ou não. Sim, sim, não, não. A palavra de Deus já diz isso. Ele é o único digno de glória e adoração. Portanto, é importante você reconhecer quais são os seus ídolos. Amém? Bens materiais, casa, profissão, família, namorado, dinheiro. Note bem que tudo aquilo que ocupa mais espaço da nossa mente do que Deus é ídolo que deve ser removido da nossa vida, retirado da nossa vida. Deus nunca falou para você, ó, por minha causa pare de trabalhar. E se Ele falar... Quando Ele disser isso, Ele vai prover tudo na tua vida e o que você vai fazer é proclamar o reino de Deus e trazer a mensagem de Cristo. Amém? Do contrário, Ele não vai pedir para você parar. Mas Deus, Ele deu uma vida para a gente da seguinte forma. De segunda a sexta você trabalha. Sábado também. Mas domingo, tira esse dia para me adorar. Certo? Aí você fala, o adventista, ele para de trabalhar 6 horas... da sexta-feira e volta às 6 horas do sábado. Ele tira esse dia como sabá, como os judeus, certo? Mas eles não seguem completamente toda a instrução da lei do Antigo Testamento. Então, também para mim não vejo validade nisso. Mas isso é a doutrina deles, nós temos que respeitar, amém? A Bíblia conta o episódio do profeta Elias e os profetas do ídolo de Baal. Houve um confronto para saber quem realmente está vivo e tem poder. No final, Deus manda fogo do céu, queima os holocaustos e manifesta sua glória. E o povo todo começou a proclamar em alta voz, só o Senhor é Deus. Para você ver, antes disso, as pessoas também estavam idolatrando Baal. Alguns, né? Muitos poucos estavam com Elias, mas muitos adorando a Baal. Quando eles veem essa maravilha, se curvam, se prostram diante de Deus e dizem, este é o único Deus, o Senhor. Talvez nós estamos como esses profetas de Baal, adorando outras coisas, pensando em outras coisas, com a nossa mente voltada em outras coisas, e automaticamente indo para a igreja para cantar, para ouvir a palavra, para fazer uma oração e voltarmos para o nosso lar preocupados com o que nós vamos fazer amanhã, como que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã, esquecendo que uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos promete é: entrega para mim o teu jugo, pega o meu que é mais leve. Sim. É difícil porque a conta vem, Carlos.
Eu não posso deixar meu nome, Carlos. Eu não posso. Meu amigo, coloca tudo nas mãos de Deus. Faça a sua parte. Da forma correta, do jeito correto, que Deus vai prover tudo aquilo que for necessário. O texto acima mostra os 3 perigos que poderão nos levar à desgraça. E desgraça não é palavrão, é algo sem graça. Porém, o nosso Deus é rico em misericórdia e perdão, certo? Se nos voltarmos a Ele, Ele se voltará a nós e enviará lá do alto o seu poder para transformar nossas vidas e, consequentemente, a nossa nação. E esse poder é o Espírito Santo que já habita em muitos de nós. Porque sobre toda a carne foi derramado, mas poucos o verão. Amém? Chegará o dia que muitos na nação brasileira também proclamarão que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor e que só o Espírito Santo pode fazer grandes sinais, maravilhas e transformações. Muitos proclamarão isso. Mas você sabe o que nós, que compreendemos essa palavra, que entendemos o que ela quer dizer para a gente, que buscamos fielmente tudo aqui na Bíblia e nós buscamos conhecer a Deus completamente, seguindo e obedecendo as suas leis, buscando ser o mais santo possível, caminhando de encontro com Ele, o que nós devemos fazer para que isso tudo aconteça? Buscar em nós o avivamento, buscar em nós crescermos diante dEle, buscar em Cristo essa vida, buscar conhecer a Cristo profundamente e caminhar os passos que Ele caminhou. E transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, a nossa sociedade, a nossa igreja. Sejamos fortes e constantes em buscar e conhecer a Deus, que o Espírito Santo virá. E se Ele já está, como a palavra diz que Ele habita em nós, nós que o reconhecemos, nós que cremos em Jesus Cristo, esse Espírito Santo já está sobre a nossa vida. Falta o quê? Aprimorar esse poder, buscar em conhecer mais a Deus para que isso cresça dentro de nós e esse poder se derrame definitivamente sobre mim, sobre você, e nós tenhamos um avivamento verdadeiro começando em nós, mudando a nossa situação, mudando a nossa realidade, para que depois assim isso se expanda para demais pessoas. Somos um povo forte, gente. Nós temos as maiores promessas de Deus. Aqui, ó, não tem mais nada. Não tem mais nada. Tá tudo aqui. Todas as promessas, todas as vitórias, tudo aquilo que nós possamos imaginar e mensurar são muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas nós não aproveitamos aquilo que nós temos e vivemos ainda da forma que nós vivemos. Espero que isso tenha falado grandemente com você, no seu coração, tenha transformado alguma coisa, mexido em alguma coisinha aí dentro, assim como mexeu comigo. E creio piamente, creio poderosamente que Deus fará alguma coisa, gente, sobre nós. Esse avivamento está prestes a acontecer. Às vezes não vai ser um movimento como na Rua Azusa, transformando muitas vidas, mas se ela transformar primeiro a nossa vida e desses lábios que nós temos fluírem rios de águas vivas, gente do céu, e tocar de repente alguém, de repente você e eu estamos sendo usados simplesmente para chegar em uma pessoa, para que essa pessoa possa começar esse avivamento. Às vezes não vai ser eu e nem você, às vezes vai ser outro, que de repente só passou e ouviu, e ali o Espírito Santo já colou nele, já mexeu com ele, já falou com ele, e esse cara, essa mulher pode colocar os joelhos no chão e de repente graça seja derramada. Amém? Deus sabe o que faz. O domínio de todas as coisas estão na mão dele. Tudo que a Bíblia diz vai se cumprir. Tudo que a Bíblia diz vai se cumprir. Então nós temos que crer que tudo aqui irá acontecer na minha e na sua vida. Não é corona. Em nome de Jesus. Tá? É só um pozinho. Gente, é isso aí. Esse foi o nosso 11º dia. Nós precisamos de um avivamento porque a nossa nação está em crise. Amém. Aleluia, nisso. Aí, ó, e como está fazendo muitas mudanças em minha vida. Tá aí, uma mulher forte de testemunho, né? Não podemos murmurar nisso, de forma alguma nisso.
Tudo que acontece na nossa vida às vezes machuca, às vezes dói, nos deixa por um período pequeno, nos faz perder o sentido das coisas. Mas Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, seja em meio à dor, em meio à alegria. Amém? Se apegue nisso, irmão. Eu sei como é que é difícil. Vamos orar? Vamos orar. O motivo de oração de hoje, peça a Deus para lhe mostrar se você tem se afastado dele e toma a decisão de voltar para Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ler, estudar, memorizar, principalmente viver a palavra de Deus, que ela viva aqui dentro. Lembra lá? Ó, lembra? Quando ele fala para Josué ali, ó, guarda essas coisas no seu coração. Guarda os livros, as leis desse livro aqui com você. Carrega ele com você. Examine as prioridades em sua vida e veja se existe algo em primeiro lugar. Arrependa-se e entregue a primazia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Deus Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, Santo, Santo Tu és. Sabemos o quão falho nós somos, Senhor, e desde já pedimos perdão. Nos mostra, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Corrige as nossas veredas, Senhor. Mostra através do Teu Espírito Santo os nossos pecados e o que está nos afastando do Senhor. Se de alguma forma estamos tendo ídolos fora da Tua presença, se nós estamos buscando outras coisas que não sejam o Senhor, meu Deus, neste momento nós já repreendemos em nossa vida isso, Pai. Nos traga a realidade, nos traga a verdade, que o Senhor seja o único, o primeiro, digno, santo de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, Senhor. Se há algo que nos tira da Tua presença, Pai, tira isso da nossa vida. Seja lá o que for, Senhor Deus, tira isso da nossa vida, Pai. Antes, Senhor, de repente, que seja uma coisa, nos alerte, mostra na nossa mente, mostra a estratégia para que nós possamos usar essa mesma coisa que nos desvia de Ti como bênção na nossa vida e bênção para a nossa igreja, Senhor Deus. De repente, ao nosso trabalho, de repente, são as coisas que nos levam a buscar subterfúgios, saídas, alguma distração, Senhor meu Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nos coloca de volta ao Teu caminho, Senhor. Nos coloca de volta ao Teu caminho. Nos ajude a conhecer, a meditar, a ler, a buscar em Ti e na Tua palavra mais da Sua presença, mais de Ti. Nos encha, Senhor, da Tua palavra, nos enche, Senhor, da Tua vontade. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida. Consagramos a Ti a nossa casa, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos. Consagramos a Ti, Senhor. Consagramos a Ti a nossa igreja. Ô Pai, cuida dos nossos pastores. Coloque neles a visão de águia que o Senhor deseja neles, Senhor Deus. Em cada um dos nossos pastores, não só da Igreja do Nazareno, de Penápolis, mas de todas as denominações, Senhor Deus. Que a palavra do Senhor esteja habitando neles. Sim, Pai. E que ela seja pregada fielmente à palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Para que assim muitos ouçam e sejam tocados e mudados através disso, Senhor Deus. Pai, eu já Te agradeço, Senhor, pelo tanto que o Senhor tem feito conosco nesses 11 dias, Pai. Pelo tanto que o Senhor tem mudado o meu coração, a minha mente e o meu estado. Peço que continue trabalhando em mim, Senhor. Está pesado, Pai, mas o Senhor me dá as mãos, me segura de pé. E eu sei, eu tenho a plena convicção que tudo isso é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Se temos um Deus verdadeiro, por que murmurar, né, nisso? Por quê? Vai ter dias sim que nós vamos ter a fraqueza e nós vamos murmurar. Às vezes nós não entendemos o porquê. Hoje mesmo foi dos dias que você pode entender por que coisas estão acontecendo. Porque de repente, num determinado momento, numa determinada situação, você esqueceu de quem eu esqueci, nós esquecemos quem é o nosso Deus. Perguntar para Ele por que isso está acontecendo, tudo bem, não tem problema. Por que às vezes a dor vem, por que a angústia vem, por que vem a tribulação, não é problema. Nós
nós não somos tão fortes assim. Nós perguntamos, nós ficamos em dúvida. Talvez nós achamos que nós estamos seguindo Ele tão bem e às vezes nós estamos tão distante dessa realidade que é Ele. Não é problema perguntar. O difícil é aceitar a resposta. Amém? Gente, é isso aí. Já são quase 17 horas. Que Deus abençoe vocês grandemente. Domingo, 9 horas da manhã, culto matinal, transmitido online. Não é culto presencial. Às 10 horas nós temos aí a EBD com o nosso irmão Odimar. O livrinho magnífico, cara, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, eu coloquei em algum lugar aqui que eu li ele. Magnífico, o nosso livrinho de estudo, tá? Fala muito sobre Paulo, as cartas de Paulo, todas essas coisas. E à noite, 7h30, o nosso culto. Já pode ser um culto presencial para aqueles que podem. Use máscara, lá nós temos todas as condições para recebê-los. As cadeiras estão postadas com a distância correta. É meio esquisito porque nós não podemos ter contato físico, mas basta estarmos na presença. Não que nós saímos da presença de Deus, tá? Se liga nessa, pega essa, tá bom? Mas é gostoso, às vezes, nós estarmos ali naquele lugar na casa de oração, no prédio da igreja, juntos ali, adorando a Deus, tá? Mesmo que seja meio... É bom, é gostoso, tá? Então nós esperamos vocês, 7h30, quem puder, tá bom? Quem não for do grupo de risco, esteja lá adorando com a gente, amém? E é isso, gente. Deus os abençoe. Hoje, 8 horas da noite, o pastor Marco Aurélio com aquele devocional que ele está fazendo a respeito de discípulos, né? Discipulado. Está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu não estou participando, mas alguns irmãos, que nós estamos fazendo seminário online com o pastor Diogo. Isso está sendo muito edificante para a nossa vida também, tá bom? Para nós que buscamos conhecer a mais de Deus. E eu creio que Deus vai acrescentar muito em nossas vidas. Mas participe lá, tá bom? Às 8 horas da noite, transmissão direta aí pelo Facebook da igreja, pela página aqui. Curta, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube da igreja. Procura aí na página, aí tá aí, ó. Pastor Marcos, mais cedo, ele compartilhou o canal da igreja no YouTube. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas para poder fazer transmissões e alguma coisa do tipo, com o celular e tal. Como nós não temos a estrutura para fazer a transmissão ao vivo através de computador, nós precisamos do celular ainda. E para poder fazer pelo celular, sem usar um programa, só tendo 1000 curtidas. Então compartilhe o máximo que você puder. Leve a palavra de Deus adiante. Amém? Amém? Obrigado, gente. Deus os abençoe. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo e por mim aí, onde vocês estão. Abraço de urso, como a molecada fala, né? E estejam contentes. Estejam contentes, pois esse Deus está comigo e com você, nos segurando pela mão, nos carregando, mesmo nós achando que estamos sozinhos às vezes. Amém? E amanhã às 16 horas estou aqui com vocês. Olha só, precisamos de avivamento porque a igreja é a única solução para o mundo. Olha, chega arrepia, porque a igreja é a única solução para o mundo. Você, igreja, é a única solução para o mundo. Eu, igreja, somos a única solução para o mundo. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. As tribulações deste